Um ponto assim que eu acho que é essencial a gente entender, né? Eu escrevi ano passado, foi publicado ano passado um estudo, né, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que eu fui um dos coautores ali, onde a gente dá recomendações ali em termos de implementação de Open Finance. Sim, né? sim. E um dos pontos assim que a gente escreveu lá e depois eu aprofundei em outros estudos pela WFintex, né, foi justamente a fragilidade e a instabilidade institucional que a América Latina e os países em desenvolvimento, né, possuem. O que seria isso? A fragilidade institucional é a famosa incapacidade técnica que muitas vezes o regulador tem. Né? Porque o regulador, a gente olha para um regulador financeiro, por exemplo, e historicamente países em desenvolvimento, eles são focados, drivados em política monetária. Por quê? Porque emite muita dívida e depois precisa pagar a conta com inflação e resolver a inflação. Então eles não têm a capacidade técnica de conhecimento do tecnologia de cloud que eu preciso usar para criar uma infraestrutura de compartilhamento de dados. Sim. Tipo de API ou certificação de API que eu preciso utilizar. Eles não têm essa... Então, a gente tem essa fragilidade. Que os países desenvolvidos também possuem, mas em menor grau por um fator. Em países desenvolvidos, há mais participação da indústria com o regulador e, muitas vezes, a indústria colabora no desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas novas plataformas, com pagamento instantâneo e tudo mais. Então, essa é a fragilidade institucional. A instabilidade é uma coisa que países emergentes têm muito, que é o quê? Troca de governo, muda grupos de interesse, muda os indicados. Continuam com certas conversas, abrem-se outras. Exato. E quando a gente olha para o Brasil, principalmente, a gente vê que o órgão que mais conseguiu se livrar dessa herança maldita, digamos assim, de grupos de interesse, foi o Banco Central. Né? Na conversa com o Luiz César Fernandes, por exemplo, a gente falou lá muito sobre como que as novas regulações e as novas tecnologias fizeram com que o Banco Central se tornasse um órgão técnico, um órgão que não fosse drivado pelo interesse do metalúrgico ou pelo interesse do varejo, mas sim fosse drivado pelo interesse da ciência. Sim. Ou seja, a ciência econômica ali, os trade-offs daquela decisão que vão drivar a minha decisão política. Né? E em outros órgãos reguladores a gente não tem isso. A gente tem ainda muitos grupos de interesses que estão na diretoria de grandes órgãos reguladores. Né? Se olha para a NPD, a gente tem uma dificuldade de financiamento desse órgão. Ele inicialmente ele estava para ser administrado pela BIM, né, que é a CIA brasileira. Né? E aí depois ele acabou ficando na Casa Civil. Né? Então, há repasses que dificultam ali a contratação de mais gente. Se eu tenho um corpo enxuto de gente para trabalhar nesse órgão, como que eu vou priorizar, por exemplo, tarefas como verificação se a empresa está ou não em compliance com a LGPD? Como que eu vou priorizar, por exemplo, agora ela está realmente em falta de compliance porque foi denunciada por um indivíduo. Então vamos lá multar, mas como que eu vou tirar a gente de um projeto que eu já estou tocando, despriorizar para priorizar isso, né? Então, é falta de corpo técnico justamente por falta de financiamento. E também uma dificuldade de instabilidade institucional, né? Muda, às vezes, um diretor e muda os interesses ali do órgão, né? Então, eu acho que, falando de Brasil especificamente, antes do Carvalho aprofundar ali em efeitos como meta e tudo mais, eu vejo que o que falta para a gente é a gente conseguir ter uma supervisão melhor e mais multas em quem não está em compliance. Sim. E aí isso vai gerar um efeito cascata que vai impactar todo o mercado. Que negócio. Se o negócio não apertar no sapato de ninguém, não vai fazer. Não vai fazer diferença, né? A dor não está ali. Mas também entendo que tem essas dificuldades de fiscalização e tal, por esse elemento de grana, né? De financiamento. E o órgão é super novo, né? Também vale dizer, né? Exato. E o que é interessante disso é que, como você mesmo acabou de falar, enquanto não houver a cobrança, a exigência da multa, vira norma moral. Tudo bem, é bonito a gente cumprir, é feio fazer, mas não tem punição. E norma moral só bate dependendo do porte da exposição que você tem. Se você é uma grande empresa,
você vai ser massacrado publicamente e tal. Agora, se você é um empreendedor menor porte, isso passa passar desapercebido, né? Você tocou no caso da Meta, né? E essa questão toda do dado, né? A gente está aqui falando tanto do Banco Central, aliás, vai aqui minhas homenagens aí ao presidente do Banco Central, mas eu vou homenagear o avô, né? Para falar da Meta. O avô, quando criou a correção monetária junto com Otávio Gouveia de Bulhões, lá nos anos 60, o professor Roberto Campos, ele dizia o seguinte: nós criamos ali um cabritinho que era para ser branquinho, peludinho, bonitinho, para cuidar da economia do Brasil. Mas com o tempo acabou virando esse bode fedorento e aí ele execrava a correção monetária, né? Saudoso professor Roberto Campos. Da mesma forma, tá aí as Big Techs. O buscador, que na verdade é algo maravilhoso para que a gente obtenha informações na internet, ele nasceu como um cabritinho. As redes sociais, nasce lá o ICQ, depois vieram os outros instant messengers aí que nós utilizamos, até chegarmos no Orkut e hoje o Facebook. A ideia era o quê? Ligar pessoas, é isso que o Mark Zuckerberg ele insiste em dizer, né? Era conectar pessoas. Só que, do outro lado, tem aí a monetização para que esse negócio se sustente, a publicidade. Que inventaram esse modelo de negócio, na verdade, né? Isso nasceu dessa necessidade, como é que... E dados virou uma coisa absurda. A data economy é exatamente isso. Exatamente. Né? Então, tem uma professora na Universidade de Harvard, a professora Shoshana Zuboff. Corrijo depois se estiver errado. Ela escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância. E nesse livro, nessa obra, Capitalismo de Vigilância, ela fala dos casos aí das Big Techs. A grande questão da comunicação, de marketing, sempre foi o quê? Ter uma audiência e assertividade. O que as Big Techs conseguem hoje, com a audiência que ela tem nas suas redes sociais ou nos buscadores, é a assertividade de, através da análise de dados dos perfis dos usuários, ela poder, inclusive, analisar circunstâncias e dizer, olha, essa é a época do ano que o Walter Carvalho ele procura vinhos. E me bombardear com uma publicidade de vinhos, porque existe um quadro histórico disso que eles têm. Então, você percebe aí que nós temos um binômio malicioso, né? Ou seja, eu tenho a felicidade de ser homenageado com coisas do meu interesse, mas eu tenho a minha privacidade invadida. Sim. Será que esse vinho não vai chegar num momento em que eu estou proibido, inclusive, de beber? Ou seja, de ser uma oferta boa, ela é uma instigação a algo que eu não possa mais fazer. Você está recém cirurgia, alguma coisa que te proíbe de fazer isso. É verdade, é um bom ângulo para enxergar isso, né?